Os estúdios da TV SPL têm a satisfação de receber Pedro D'Alessio, jornalista e economista com mestrado em desenvolvimento urbano pela Universidade de Paris. Pedro D'Alessio, seus cumprimentos para os internautas da TV SPL. Boa tarde, bom dia, boa noite, já que a nossa audiência é mundial, né, Eugênio? É uma grande satisfação também para nós. Estamos aqui na SPL gravando esse programa para debater um pouco os temas que temos trabalhado mais recentemente. O Pedro D'Alessio foi diretor da Anhembi Turismo e Eventos da cidade de São Paulo e sempre ocupou cargos executivos em empresas públicas e privadas nas áreas de planejamento, comunicação, turismo e cultura. E, recentemente, lançou o livro São Paulo, Cidade Espetáculo. Pedro D'Alessio, como surgiu a ideia de fazer esse livro que é bem encadernado, bem ilustrado, com um papel couché de primeira linha? Como é que foi essa ideia? Então, gente, nós caprichamos, procuramos caprichar, mas essa ideia nasceu há 4 anos atrás. Eu era vice-presidente do São Paulo Convention and Visitors Bureau, que é um organismo que cuida da captação de eventos para a cidade de São Paulo. Eu tenho uma militância longa na área de turismo e também na área de cultura. Militei no governo do estado, na Secretaria de Cultura por 2 vezes, fui diretor do AMB, como você mencionou, também do Convention Bureau, dirigi a agência de turismo do Banco do Brasil durante alguns anos, 5 anos. Então esse setor de turismo sempre me cativou, eu estou militando nele há bastante tempo. Mesmo como jornalista, eu já fui correspondente no exterior, em Paris, de alguns jornais brasileiros. E quando retornei, lancei uma revista de turismo, fui dirigir o caderno de turismo da Gazeta Mercantil, onde eu também era editor internacional. Então, essa militância no turismo acabou, e também a vivência na cultura, na medida em que eu estava em São Paulo, me levou a explorar mais o tema São Paulo. Certo. E São Paulo como capital de eventos. Então, o AMB foi, na verdade, o ponto de convergência de tudo isso, porque eu tinha que cuidar do turismo de São Paulo. O AMB é a empresa, agora chama-se SP Tours, né, São Paulo Turismo, mas era a AMB Turismo e Eventos da cidade de São Paulo. Ela cuidava da gestão da política municipal de turismo. Aliás, foi na nossa gestão que voltou a ser uma empresa de turismo, porque tinha sido inicialmente a Paulistur, antes do governo Jânio, no governo Mário Covas. Depois o Jânio eliminou a Paulistur, extinguiu a Paulistur e deixou a AMB só como um centro de feiras e congressos. Mas na nossa gestão nós entendemos que a empresa tinha mesmo que ser a empresa de turismo da cidade e recriamos com esse nome, a AMB Turismo e Eventos da cidade de São Paulo. Eu ocupava a diretoria de turismo e eventos, portanto era a diretoria fim. E nessa altura foi muito importante para nós podermos implantar pelo menos 2 grandes projetos que até hoje se mantêm, que são muito importantes para a cidade, que é o Polo Cultural Grande Hotel, ou seja, o Sambódromo, e também o Conselho Municipal de Turismo, o Contur. Esses 2 organismos sobrevivem. O Carnaval de São Paulo cresceu muito a partir daí. Podemos dizer que fomos nós que tiramos o Carnaval da rua naquela na Avenida Tiradentes, em 91, né? Fizemos o primeiro grande carnaval lá no AMB. E ele foi crescendo. O Sambódromo foi completado pelas gestões sucessivas, posteriores. E hoje estamos num carnaval belíssimo aí, mas que ainda merece um belo projeto. O carnaval ainda necessita de um grande projeto para o seu desenvolvimento, pensando no futuro. Você teve um trabalho também muito decisivo para a volta da Fórmula 1 para o Brasil, para São Paulo. Foi um pouco antes. Pouco antes. O processo de captação da Fórmula 1 iniciou-se naquela época. Era o governo da prefeita Luísa Erundina, que foi uma excelente prefeita para São Paulo. E ela tinha uma visão realmente descortinada, apesar da imagem que se procurava construir na verdade, que se procurava difundir para denegrir a imagem dela. Na verdade, ela foi uma pessoa extraordinária para a cidade de São Paulo, pois com ela veio a Fórmula 1, com ela criou-se o Sambódromo, com ela criou-se o Conselho Municipal de Turismo. Isso para falar só nesses setores aos quais eu estou ligado. E o livro?
Como é que você foi amealhando tantos dados a respeito de São Paulo? Você vamos retornar aí um pouquinho só. Então, quando eu saí do ANB, eu fui para a Secretaria de Cultura do Estado, depois para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a seção São Paulo, para a BBTur, para a Agência de Turismo do Banco do Brasil, e ao longo de todos esses anos eu me mantive como vice-presidente da Fundação 25 de Janeiro, que é a fundação que mantém o São Paulo Convention Bureau. E lá trabalhei muito com essa questão da captação de eventos. Já no ANB, na verdade, naqueles artigos eu escrevia muito na época para o Estadão, para diversos jornais, e procurava desenvolver o tema do turismo de eventos. Estávamos em 91, portanto há 17 anos atrás, e na época não se falava de turismo de eventos, não se tinha esse conceito. Eu posso dizer que, assim, com tranquilidade, sem falsa modéstia, que eu fui o criador desse conceito do turismo de eventos. A partir dali, muita coisa se desenvolveu nessa linha, e foi bastante bom. E em cima desse tema, fiquei pensando muito na questão de São Paulo. O turismo de eventos é a vocação da cidade de São Paulo. E ao trabalhar também com a cultura, com espetáculos, eu militei muito nessa área também, eu desenvolvi a conexão entre o evento e o espetáculo. Então São Paulo, enquanto um centro de múltiplos eventos, o maior centro internacional de eventos do hemisfério sul, ele pode ser confundido com a cidade que eu chamei de espetáculo. São Paulo é cidade de espetáculo, metrópole da diversidade brasileira. Por que isso? Esse é outro aspecto interessante. Que São Paulo, além de ser uma grande capital de eventos, ela também é a grande capital da brasilidade. São Paulo é a capital brasileira por excelência. Qualquer outra grande cidade do Brasil são primeiro regionais, depois elas são nacionais. Em São Paulo acontece o contrário, aqui é primeiro brasileiro e depois local ou regional. É importante isso, mesmo o Rio de Janeiro, que é um grande ícone do Brasil no exterior, a cidade maravilhosa, uma cidade incomparável, São Paulo, ela é um grande ícone, mas ela é primeiro carioca. Depois ela vira brasileira, né? Apesar dos esforços da TV Globo. Como que nasceu essa ideia? Então, cidade espetáculo e brasilidade são coisas que foram a base da pesquisa do livro. São nesses dois temas que eu desenvolvi. Tanto que ele começa com a introdução chama-se O Fascínio da Brasilidade Paulistana. E você vai buscar desde o tempo do modernismo aqui, né? Isso. Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Na verdade, gente, são 150 anos de história de São Paulo. Os últimos 150 anos. Isso. De 1860, mais ou menos, até hoje. Então, o livro contempla o boom da cidade de São Paulo, especialmente a partir de 1867, quando se concluiu a conexão ferroviária entre Santos e Jundiaí. Aí São Paulo se ligou com os mercados regionais no interior e com os mercados internacionais através do Porto de Santos. E isso é que começou a trazer muito recurso para São Paulo e eventos em São Paulo. E os primeiros turistas datam de 1874, mas a primeira carta turística, eu cito aí no livro, foi feita mais ou menos nessa época. Mesmo com o enfoque no turismo, no comércio, na economia, se nota que você é um apaixonado pela cidade de São Paulo. O que foi? Quando você esteve fora, bateu o coração lá do paulistano? De fato, eu realmente sou um apaixonado por São Paulo. Até eu brinco um pouco, logo na introdução, no terceiro parágrafo, coisa assim, quando eu cheguei a São Paulo, porque esse fascínio da brasilidade paulistana é algo que se contrai como um contágio passional. É uma paixão mesmo. E esse contágio, essa ideia de fazer esse paralelo com a questão de um contágio, como se fosse uma doença, né? É uma boa doença. Uma doença é uma paixão salutar, é uma paixão pela cidade. E que eu, como sou descendente de italiano, sou de primeira geração. Meus pais são italianos, meus avós, todos do mesmo lugar, de Poliana Mari, aqui da igreja São Vito, aqui do lado, que é a grande festa de São Vito aqui. Então, ao vir para São Paulo, porque primeiro fomos no interior, eu nasci em Lins. Meus pais moravam em São Paulo, quando se casaram foram para morar no interior, trabalhavam com o café em Lins, até reproduzindo um pouco da história dos italianos de 100 anos antes do século, ou de 50 anos antes, vamos dizer, porque isso era 1940 mais ou menos.
E a grande força da imigração foi em 1870, por aí. Então, meus pais já viveram uma fase mais avançada da imigração. E eu vim para cá com 1 ano de idade. Então eu brinco que esse contágio passional realmente acho que me pegou logo de cara. E foi amor à primeira vista, com 1 ano de idade. A gente percebe no texto aqui que você demonstra, né, esse amor pela cidade, focaliza as coisas, tanto é que acha a cidade um espetáculo, né, como todo bom apaixonado por alguma coisa. E esse livro está à venda como? Está à venda nas principais livrarias, a R$ 98, porque é um livro de arte, né, um livro muito bem produzido. Até outro dia eu fiz um sorteio aqui na reunião da Associação Comercial. Associação Comercial. Eu queria te comentar um outro aspecto interessante, é que quando eu saí do AMB, 1 ou 2 anos depois, a Câmara Municipal fez um grande seminário sobre o turismo na cidade. E naquela altura, o Rio de Janeiro tinha feito um plano turístico, de marketing turístico, em que chamou-se Rio Incomparável. Que eu concordo plenamente, né? E naquele seminário eu falei, se o Rio é incomparável, o nosso marketing turístico tem que dizer que São Paulo é espetacular. Porque tudo em São Paulo é espetacular. Mesmo a parte ruim da cidade, tudo é fenomenal, tudo é impactante. A cidade tem uma força, uma pujança cultural e econômica e social muito grande. Então, tudo aqui é espetacular. Aí um pouco foi a origem desse nome da cidade espetáculo, que depois evoluiu para isso aí. Mas no que se refere aqui à Penha, é interessante, aquele dia aí, há 2 semanas atrás, nós lançamos, você estava presente, você é um dos ativos colaboradores e criadores desse Conselho Superior da Região da Penha de França. É o nome completo, assim, para valorizar a região. Por quê? Porque é importante desenvolver a identidade do bairro, certo? E a vocação do bairro. Então, é preciso ter aqui um centro de eventos, é preciso criar um conselho. E esse conselho, a exemplo do Conselho Municipal de Turismo, que eu criei lá no AMB, o Contur, ele é paritário. Ele no caso aqui, lá é privado e público, porque o turismo não fecha, a cadeia produtiva não fecha se você não tiver o público e o privado, né? O governo sozinho pode agir nas áreas de infraestrutura, mas nas áreas de superestrutura, se não envolver o setor privado, não fecha a cadeia produtiva. No turismo, por exemplo, se não tiver transporte, segurança, né, iluminação pública, que a gente estava comentando há pouco, que é muito importante, sem as agências de viagem, os hotéis, as operadoras de turismo, nada acontece. As transportadoras privadas, tudo. Então, no Conselho da Penha, nós acabamos incluindo também a sociedade civil. Então, é o público, o privado e a sociedade civil. Eu acredito muito nesse modelo. Este Conselho da Penha pode se tornar um modelo de gestão de bairro para toda a cidade, para o resto da cidade. Resgatar a história da Penha, valorizar a identidade da Penha, promover os eventos da Penha, o turismo na Penha, porque o turismo traz dinheiro. E se traz dinheiro, traz compras, movimenta o comércio local, portanto traz recursos. Sempre digo que o turismo, apesar de pertencer ao setor terciário da economia, em geral se diz que o setor terciário não produz valor. Só a indústria e a agricultura, primária, secundária e primária, no caso, é que produzem valor. Não é o caso do turismo. No turismo é singular, porque como ele traz dinheiro de fora da economia, é como plantar um pé de feijão. Se eu fizer um evento na cidade ou fizer um pacote turístico e atrair dinheiro de fora, é como se você estivesse injetando na economia recursos primários, de geração primária de renda. E gerando emprego, gerando recursos, gerando empreendimentos. Gera de tudo, empreendimentos. É muito, o turismo na cidade de São Paulo, especialmente o turismo de eventos, é muito importante. Você acompanhou os festejos da Penha, os últimos de junho, percorreu, fez um giro no bairro. Fizemos uma visita muito boa, maravilhosa, bem, né? Não só pela sua história. Aí no livro eu conto, inclusive, um dos aspectos, em 24, quando São Paulo foi bombardeada pelo presidente da província, o Carlos de Campos, ele estava aqui na Penha, foi a partir daqui que se fez isso aí. Pedro D'Alessio, alguma coisa que você queira deixar ainda que eu não tenha perguntado, que eu não tenha enfocado, do seu trabalho, das suas atividades aí, então, em eventos, em turismo, em promoções?
Eu hoje também trabalho com a Fundação Bienal de São Paulo, com o Jockey Club, que são centros de eventos muito importantes. E tenho também uma empresa, uma agência que cuida dessa área, trabalha com isso. Comunicações, promoções, é um pouco o nosso métier, né? Mas o que acontece nesses grandes centros de eventos, na Fundação Bienal, nem se fala, a importância histórica e internacional é muito grande. É importante fortalecer entidades como a Fundação Bienal de São Paulo. Mas é também importante reconhecer entidades como o Jockey Club, que tem 133 anos, é o mais antigo centro de eventos da cidade de São Paulo. E prestigiadíssimo. Passou um período crítico, difícil, mas agora já vivemos lá o novo jockey, que é a chamada da gestão atual. E o jockey, então, é um espaço muito importante. A política no jockey é de integração com a cidade. O novo jockey procura se integrar com a cidade e abrir o jockey. O jockey tem uma formação antiga e tradicional, elitista, mas não só, porque a população contribuiu muito com suas apostas, com frequentar o jockey, e lá não é questão de jogo. O turf é um esporte e um entretenimento maravilhoso. O espetáculo das corridas de cavalo é espetáculo, é mesmo fascinante. E o próprio jockey, o hipódromo da Cidade Jardim, é um espaço fantástico. Então, os que não conhecem, saibam que o jockey, a entrada no jockey é franca, não se cobra nada para entrar no jockey. Lá dentro você tem restaurantes, playground, áreas livres, muito, muito verde. Pedro D'Alessio, nossos agradecimentos pelo seu comparecimento à redação dos jornais Gazeta Penhense e do Grupo de São Paulo Leste, aos estúdios da TV SPL, e muito obrigado em nome da Zona Leste, em nome de São Paulo, por lançamento deste livro, que é um marco, é um trabalho assim de primeira linha, muito bem analisado, porque selecionar pontos principais numa cidade com tanta história e com tantos espetáculos é alguma coisa de difícil e de muito trabalhoso. Eugênio, antes que você conclua, e até a título de conclusão, eu queria puxar um ponto que eu acho muito importante. O último capítulo desse livro chama-se Um ícone para a cidade espetáculo. Então ele não é apenas um livro de história, ele chega no final, ele é propositivo para o futuro. E a minha proposta é que nós precisamos construir um ícone para São Paulo. A cidade, como qualquer grande cidade, tem muitos ícones. O próprio Brecheret, o Monumento às Bandeiras, o Ibirapuera, o marco ali de 32, o Obelisco, né? A Avenida Paulista, a Estação da Luz, enfim, temos muitos ícones. Como qualquer grande cidade. Se pegar Paris, por exemplo, tem a Torre Eiffel, mas tem o Arco do Triunfo, tem a Notre Dame, muitos outros, o Sena e tal. Mesma coisa em Nova York e no Rio de Janeiro, que tanto falando. Mas essas três cidades possuem seus ícones, incomparáveis, inconfundíveis, que revelam a identidade e os atributos emocionais da população e da própria cidade. O Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, Paris tem a Torre Eiffel e a Nova York a Estátua da Liberdade. São monumentos de arte urbana tão impactantes e que traduzem tão bem aquele lugar e a população que ali vive, que eles tornam aqueles locais inconfundíveis. Então eu defendo que São Paulo tenha também seu ícone. E até marquei uma data, porque todos esses grandes monumentos foram criados em datas comemorativas de grande importância. A Torre Eiffel foi na comemoração do primeiro centenário da Revolução Francesa, 1889, portanto 100 anos depois, de 1879. A Estátua da Liberdade, comemorando a Revolução Americana, e o Cristo Redentor comemorando o primeiro centenário da independência do Brasil. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Porém, a independência do Brasil foi comemorada em São Paulo. Decretada em São Paulo, né? O grito foi aqui no Ipiranga, o grito da independência. Então eu defendo que no ano de 2022, quando comemorarmos o segundo centenário da independência, nós tenhamos condição de apresentar um grande ícone para São Paulo, que vai levar 10 anos para construir, como foi o Rio de Janeiro com o Cristo e todas essas outras, a Torre Eiffel, todas elas levaram 10 anos. Mas daqui até lá nós temos 14 anos, tem 4 para escolher e 10 para construir. E não é nada, porque a história zomba do tempo. Zomba do tempo. Pedro D'Alessio, nossos agradecimentos pela sua presença
na nossa casa e retorne quando quiser. As portas estão abertas para a gente tão simpática, tão culta, tão esclarecedora como você. Muito obrigado. Muito obrigado aos espectadores, aos internautas que nos ouvem e nos veem aqui pela TV SPL. TV SPL. Obrigado.